Hoje eu tenho uma grande missão. A minha missão é entrevistar o capitão veterano do BOPE, Paulo Storani. Bem-vindo, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Então, primeira pergunta, quem é Paulo Storani? Bom. Um espírito eterno vivendo uma experiência carnal. Nesse momento me chamo Paulo Roberto Storani Botelho, filho de um caminhoneiro e uma cabeleireira, nascido em Nova Friburgo. Hoje, marido da Márcia, pai do saudoso Pedro e da extraordinária Camila, minha filha. Sou antropólogo, fui capitão veterano do Batalhão de Operações Especiais e hoje dou aula em algumas instituições de ensino superior e faço consultorias, treinamentos e palestras para o mundo corporativo, pelo menos nos últimos 18 anos. E quanto tempo você ficou no BOPE? No BOPE, 5 anos, 17 anos na Polícia Militar. Entrei em 1983, saí chegando no ano 2000, na verdade. E durante meu tempo no BOPE foi uma grande experiência, foi a última unidade da Polícia Militar que eu trabalhei. E por que você saiu? Bom, na verdade foi uma decisão pessoal por conta de ver que na polícia já não tinha mais espaço para o meu tipo de pensamento, a minha visão de mundo. A instituição na época, a Polícia Militar, tinha uma influência política muito grande, o filme Tropa de Elite demonstra isso, principalmente no 1 e também no 2, era exatamente aquele ambiente que a gente vivia, e eu não concebia um deputado estadual estar indicando comandante de batalhão, né, ou interferindo em questões estratégicas da Polícia Militar, através de pressões políticas feitas do governo do Estado, e acabava replicando na Polícia Militar e nas unidades da Polícia Militar. Eu não me sentia bem com aquela situação, né, eu me tornei um crítico dessa forma de comandar, e a partir do momento que você perde, né, a confiança na estrutura e você passa a criticá-la, ou você se omite, ou você se corrompe, ou você vai para a guerra. Eu decidi ir para a guerra e tomei a decisão de interromper minha carreira por conta de um concurso público para professor que eu fui aprovado na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro. E dali eu comecei uma outra vida acadêmica, mas também na área de administração pública, que logo depois eu fui convidado para ser diretor de recursos humanos da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, posteriormente assessor dos Jogos Pan-Americanos, posteriormente secretário municipal de segurança em São Gonçalo, aqui na região metropolitana. Então foi logo depois que você saiu do BOPE, você foi ser secretário de segurança? Não, demorou um tempo ainda. Minha primeira função, na verdade, enquanto era professor da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, foi ser assessor da Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, na época do coronel Josias Quental, que, na minha opinião, foi um grande secretário, que tinha uma habilidade muito grande para tratar com a imprensa, ele foi muito bom. E ali foi uma assessoria que eu prestei ali na criação do Instituto de Segurança Pública, que existe até hoje, mas também na criação de metodologia de treinamento para a Polícia Militar. Mas eu passei um tempo ali, não mais de um ano, mas foi muito intenso e muito rápido. Mas essa experiência que acabou servindo de indicação para ser diretor de recursos humanos da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, vindo trabalhar na Prefeitura do Rio. E aí comecei uma vida acadêmica em razão de qualificações profissionais que eu busquei na Fundação Getúlio Vargas, uma em gestão de pessoas e a outra em administração pública, uma após seguida da outra. E aí me interessei pela vida acadêmica, me dei um mestrado em antropologia na Universidade Federal Fluminense. Então passei 10 anos da minha vida só estudando enquanto exercia essas funções. Então para mim foi uma grande experiência. Inclusive foi quando, no final dela, em 2007, eu estava terminando o mestrado, fui convidado para trabalhar na consultoria do filme Tropa de Elite 1 e 2. Na verdade, no primeiro e posteriormente no 2. Mas o primeiro foi em 97, não foi isso? 2007. Ah, foi 2007? 2007, sim. Ah, eu estava achando que era 97. 97 é o período do filme, na verdade. É o período do filme. Conta essa. E, na verdade, é o nosso tempo no BOPE, o tempo que a gente estava no Batalhão de Operações Especiais. E foi legal fazer a consultoria? Foi legal porque primeiro que eu fui entrevistado anteriormente pelo Zé Padilha para o documentário que ia se chamar Tropa de Elite. E que contaria a história, né, de um integrante do BOPE, na época o que se tornou o personagem Matias, mas é a figura do então Tenente Batista,
que foi meu aluno no curso de operações especiais, né, que é o 9º curso, que é o curso do filme, e que ele foi o negociador do ônibus 74, do documentário que o Zé Padilha tinha feito. Ele queria fazer um desdobramento disso. Mas ele achou as histórias das entrevistas tão interessantes, não fui só eu entrevistado, outros policiais do BOPE também foram, em que ele transformou aquelas entrevistas num roteiro, e que veio a ser o roteiro do Tropa de Elite 1. Né? E aí eles me chamaram posteriormente, mostraram o roteiro, perguntaram o que eu achava. Falei, pô, é a história do Rio de Janeiro, é a história da segurança pública, da Polícia Militar e do Batalhão de Operações Especiais. E perguntaram se eu poderia prestar uma consultoria para eles. Eu falei, qual aspecto? Eu quero pegar policiais do BOPE para representar policial do BOPE. Eu falei, olha, você vai cometer um erro absurdo. Você transformar um profissional de segurança pública em ator para representar ele mesmo, nós vamos ter uma dificuldade. Ele, qual é a solução? Eu falei, ator. Que ator? Eu falei, pô, primeiro tem que ser voluntário, é igual o padrão do BOPE, tem que ser voluntário. Não convida ninguém. Avisa que você está recrutando, apresenta os papéis e vamos ver quem vai querer ser policial do BOPE. Segundo, a gente faz uma entrevista com eles. Terceiro, treinamentos dos selecionados, permitindo que, se caso eles não se adequem ao nosso padrão, que eles peçam para sair o que a gente desligue. Então vamos chamar um pouco a mais do que foi no treinamento. E assim foi feito. O Wagner Moura, ele pediu para fazer o Capitão Nascimento. Ele olhou o papel, era uma coisa totalmente diversa do que ele já tinha feito. Então ele falou, eu quero fazer esse papel. O problema é que não era o protagonista seria o Matias. Mas depois do desenrolar do filme, acabou sendo o Wagner Moura o protagonista, porque realmente tomou conta do processo. Mas o treinamento se deu através de uma experiência antropológica de um pesquisador, na verdade um antropólogo escocês, radicado nos Estados Unidos, que fez um trabalho com um grupo de teatro em Nova York chamado Performance Group, e que eu li durante o meu mestrado, eu li o trabalho que ele apresentou, falei, cara, isso aqui é aplicável ao que nós estamos fazendo. Apresentei ao Zé Padilha e a Fátima Toledo, aí ele, poxa, pediu um mês para fazer aquilo e falou, não tenho um mês para te dar. Aí negociamos ali 2 semanas, eu falei, 2 semanas eu faço. Então eu apliquei alguns princípios de uma perspectiva antropológica chamada rito de passagem, transformei 2 semanas de treinamento num rito de passagem, onde o indivíduo ele entra de uma forma, tem que sair de uma outra, transformado, né? Tem que promover uma passagem, ele tem que se converter a um novo status que ele vai receber, que era ser um ator que queria fazer um papel de policial do BOPE, num ator fazendo um policial do BOPE, mas sendo mais policial do que ator, por isso que nós chegamos a esse padrão que eu vou chamar de quase perfeição. A perfeição está muito longe de nós, mas eu acho que o sucesso que nós vimos nas telas foi exatamente por conta de um trabalho sério que foi feito nesse aspecto, que pouca gente sabe como foi feito, mas enfim. Então a minha experiência é essa aí, da minha de vida até esse momento. E depois do Tropa de Elite a coisa mudou também, comecei a ser convidado para fazer palestras, mostrar como é que funciona uma equipe de alta performance, como é que se constrói. Antes eu falava muito do que era o BOPE, como é que foi feito no filme. Fui conhecendo o mundo corporativo, fui estudando o mundo corporativo. O que me ajudou muito foi a minha experiência na Fundação Getúlio Vargas, no próprio mestrado em antropologia, e comecei a estudar a cultura das organizações no Brasil, empresarial, mas a partir da cultura brasileira. E hoje é o produto que eu ofereço. E, na verdade, eu estou aí com 3.066 palestras, desde lá a primeira, antes do filme Tropa de Elite ser lançado, que todo mundo tinha assistido o Pirata, e até a palestra que eu dei na semana passada. Então tem essa quantidade de palestras aí. Escrevi um livro que está na 8ª edição, indo para a 8ª edição agora, que é o Vai e Vença Decifrando a Tropa de Elite, que eu falo dessa experiência do filme, experiência da cultura brasileira, social, cultura do ambiente social, o campo social brasileiro, mas também a cultura das empresas brasileiras, para mostrar a aversão que o Brasil tem à alta performance, alto desempenho. E como é que está o BOPE hoje? Eles gostaram do filme, mostrando como é que era o BOPE? Não tivemos problema no Tropa de Elite 1, porque integrantes do BOPE, né, ali estavam numa perspectiva do filme se tornar uma crítica à unidade. Esse foi o primeiro pensamento, né? E a polícia é uma crítica à polícia militar. O Zé Padilha ele foi muito bem claro quando me convidou, né? O próprio Rodrigo Pimentel, que escreveu o roteiro junto com ele, estava produzindo o filme junto com ele. E nós vamos falar a verdade. Quando eu li o roteiro, eu vi a verdade. Não tem ali um ponto fora da verdade. Um drama ou outro, né? Uma ação ou outra fora dessa perspectiva.
mas a essência era aquilo ali mesmo, né? Então, eu não tenho problema nenhum com a verdade, essa é a questão, né? E houve uma resistência inicial, houve interrupções de cenas gravadas em comunidade, por exemplo, operações policiais que aconteciam no momento da gravação. Houve um movimento de oficiais do BOPE, policiais do BOPE, para impedir a exibição do filme, alegando que seria exibido técnicas do BOPE, mas técnicas essas que você vê em qualquer filme americano é a mesma coisa, é uma técnica universal. Os filmes americanos de tropas especiais, a consultoria é feita por especialistas em operações especiais. Essas técnicas são feitas, seja Navy SEAL, seja o Rangers, seja o SS inglês, os filmes britânicos, enfim. Então houve essa tentativa, houve um movimento de pelo menos acho que uns 9 oficiais, e quando chegou a nós o conhecimento, quando eu olhei a lista dos oficiais, estava nessa lista alguns integrantes que não eram do BOPE, mas que a vida seria relatada no filme, né? Aí quando eu vi um especificamente, que é o oficial, né, na qual foi inspirado aquele oficial do batalhão da Zona Sul do Rio de Janeiro, né, que tomou uma volta do tenente, isso aconteceu de verdade, né? Quando a gente viu aquilo, aí eu fiz um contato com os colegas do BOPE, que vários deles foram meus alunos na academia ou meus alunos em curso de operações especiais. Eu falei, pô, vocês estão entrando nisso? Eu estava entrando, leva mal, mas isso aí, porque o comandante aqui, na época... Eu falei, tá, mas você viu quem está na lista, nesse litisconsórcio aí, cara? Não, eu falei, olha lá, fulano. Aí, pô, ou seja, eu falei para ele, vocês estão se nivelando de um notório corrupto da Polícia Militar. A gente não diz o nome dessa pessoa, e nem o filme relata isso, mas todo mundo da polícia sabe quem é a pessoa. Todo mundo sabe quem é. Então vocês estão se nivelando, vocês estão assinando junto com esse camarada. Aí, imediatamente, 3 daqueles oficiais já tiraram a assinatura, porque é óbvio, né, que você não vai assinar um litisconsórcio junto com um camarada que é um notório corrupto. Você está se igualando a ele, entendeu? Mas isso não deu em nada também, o filme passou, enfim, tá? E foi um sucesso. Na verdade, foi muito mais proveitoso para o BOPE do que o que eles achavam que seria. E a crítica que foi feita à polícia, interessante, né? A polícia se adequou às críticas que foram feitas. Por exemplo, acabou com a oficina nos batalhões. Acabou a oficina, não tem mais oficina em batalhão, né? Uma coisa que foi tentado é acabar também com o rancho, né? Com o restaurante interno, a gente chama de rancho, né? E não conseguiram terminar porque a forma como a polícia administra os recursos financeiros dos batalhões, que é algo assim surpreendente, só existe na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, né? Que todo recurso de um batalhão financeiro, na época pelo menos, né, era um recurso para alimentação. Então, a economia que você fazia na alimentação do efetivo do batalhão, deixando de alimentar ou diminuindo a chamava gramagem, né? A economia que você fazia era o dinheiro que você utilizava para fazer a manutenção do quartel, comprar papel, comprar peça de carro, fazer obra. Então, era um absurdo na administração pública, quando eu fiz um curso de especialização especificamente em contas públicas, depois de um tempo, né, quando eu era secretário, quando eu era diretor de curso comando da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, foi um outro curso de especialização que eu fiz, em que você tem que ter uma rubrica própria para aquilo, você não pode tirar uma coisa da outra, porque você divide finalidade. O direito administrativo mostra isso, mas na polícia ainda continuava, e os comandantes fizeram uma pressão para não acabar com aquilo, porque iam fazer o quê? Né, numa situação. Mas o rancho tinha também lá as suas mazelas em relação à utilização dos recursos públicos. Então, o Tropa de Elite acabou ali, né, quando a verdade vem à tona, você explicita o problema, você busca a solução para aquilo. Então, eu acredito que o resultado foi muito benéfico nesse sentido. E hoje eu vejo uma polícia muito melhor do que da própria minha época, eu estava na Polícia Militar. Se eu tivesse hoje tentado na Polícia Militar, eu não veria o que eu vi na minha época. E talvez eu tivesse continuado na polícia até o final da minha carreira como coronel, como toda a minha turma saiu coronel. Entendeu? Mas eu quis interromper exatamente porque eu não vi falta de perspectiva. Mas, enfim. Já que você tocou na Polícia Militar, como é que você vê hoje a atuação da polícia? Olha, eu vejo uma polícia muito mais preparada do que a da minha época, né? Eu fico feliz com isso porque é um processo natural de evolução. Acho que o filme Tropa de Elite teve ali uma responsabilidade no sentido de trazer o problema e a instituição policial buscar as soluções para isso, né?
Eu vejo hoje os policiais de rua muito mais técnicos em termos de emprego, de procedimentos, de protocolos, disciplina nessa utilização desses protocolos. Uma maior intensidade em treinamento que não tinha na minha época. Você tinha um batalhão de operações especiais, você tinha as escolas de formação, tanto de oficiais quanto de cabo e soldado, e os cursos de especialização nessas áreas, né? Então era o único momento em que os policiais tinham ali acesso ao conhecimento de técnicas policiais para empregá-las no seu dia a dia. Dificilmente um policial voltava aos bancos de treinamento, aos bancos escolares, vamos colocar dessa maneira, para rever aquela técnica, aprender novidades, aprender novas técnicas, ou atualizar conhecimentos, para que você pudesse melhorar a prestação de serviço. Não tinha isso na época. E hoje você tem, por exemplo, o Comando de Operações Especiais, um centro de instrução especializada, pesquisa e doutrina, que cuida não só do treinamento das tropas especiais, BOP, Batalhão de Choque, Batalhão de Ações com Cães, mas também dos próprios batalhões de polícia. Então, o policial militar hoje ele é muito mais preparado tecnicamente do que na minha época, eu não tenho dúvida. A única questão que eu vejo hoje da polícia militar é que ela está, já há bastante tempo, num esgarçamento máximo da sua capacidade de atender a demanda. O que eu quero dizer com isso? O efetivo hoje da instituição, tanto polícia militar quanto polícia civil, eles estão muito aquém da demanda hoje da sociedade. O Estado não conseguiu acompanhar, em termos de efetivo policial, a demanda que surgia. E qual é a solução das instituições, em particular a Polícia Militar? Você aproveitar o máximo possível o tempo do policial militar na atividade policial. Mas quando isso é feito, o policial é trazido em ações extraordinárias, é trazido na hora de folga, quando ele deveria estar descansando, e muitos na minha época não descansavam porque ia para uma atividade paralela, para um bico pelo menos. Hoje houve uma diminuição significativa dos policiais que procuram atividade paralela, porque o salário também melhorou, de uma forma assim muito louvável, não tenha dúvida disso. Eu me lembro que na minha época o salário da PM, não do coronel ali, mas vamos lá, de major para baixo, capitão para baixo, é um dos piores salários de polícia do país. A gente só perdia para Rio Grande do Sul, a Brigada Militar, que ainda tem o pior salário de polícia da Federação. Então a polícia do Rio de Janeiro estava um pouco acima da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Tinha um dos piores salários de polícia do país, mas vivia o cenário mais crítico em segurança pública do país. Então o policial tinha lá as suas formas de sobreviver, um bico, quando não partia também para atividade de corrupção ou criação de qualquer situação. Milícia surgiu já no final dos anos 90, acredito que por conta dessa situação, e que, graças a Deus, isso evoluiu bastante. A polícia tem um salário, acho que razoável, mas ainda muito aquém do ideal, em razão do nível de risco que um policial do Rio de Janeiro ele sofre aqui, ele tem que conviver com esse risco. Mas, enfim, é uma polícia muito mais preparada. Mas eu vejo uma sobrecarga muito grande sobre o policial, e essa sobrecarga física e psicológica acaba afetando a qualidade do serviço prestado, porque você diminui a sua capacidade de tomada de decisão, principalmente em situações críticas. Eu tenho um trabalho até publicado sobre isso. Então, é uma situação muito crítica. Aí tem um detalhe, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é a instituição policial com o maior número de suicídios no Brasil. E eu imputo isso à sobrecarga sobre os policiais. Mas é aquela questão. A missão precisa ser cumprida, a população precisa ser protegida, e ainda não temos um ponto de equilíbrio, ao meu ver, em termos de efetivo, que deveria ser empregado para atender a demanda, mas permitir esse efetivo policial, além de estar operando, trabalhando, estar treinando e estar descansando. Hoje o descanso foi diminuído e você divide entre operação e treinamento. Então, eu gostaria de ver mais no futuro, o momento agora é um momento crítico que nós estamos experimentando, que houvesse um efetivo que tivesse a capacidade de atender a demanda hoje do Estado, que nós não estamos atendendo a demanda, mas o policial está sendo sobrecarregado. E aí vem a tecnologia que pode suprir de uma forma ou de outra esse déficit de atendimento da demanda. Mas o homem na rua, a presença física do policial
é extremamente necessária em razão do que nós estamos vivendo hoje no Brasil, em particular no Rio de Janeiro. Mas e essas ações dos policiais em comunidade que acabam matando criança inocente? Isso são os policiais ou são os marginais que matam e aí a comunidade, para não bater de frente, fala que é o policial? Ou é o policial despreparado? Não, eu não vejo a polícia hoje despreparada nesse sentido. O policial pode estar sobrecarregado, como eu falei anteriormente, e essa sobrecarga afeta o nível de atividade que ele está naquele momento desenvolvendo. Mas ele não tem um apoio psicológico da PM? Mas você imagina uma polícia hoje de 39 mil homens, vamos dizer que desses 39 mil, pelo menos um terço deles está diretamente ligado. Digamos que aí nós estamos falando uma coisa de 20 mil policiais. Você imagina psicólogo para tratar 20 mil policiais? Quantos psicólogos precisaríamos nisso? Então, não é dessa forma que acontece. Entendeu? Você não tem esse apoio psicológico, ele existe, mas ele é muito pontual e muito aquém da necessidade do policial. Tá? E nós precisamos entender que são seres humanos. Então, por mais que se contratasse psicólogo, por mais que fizesse, a atividade continua. Não adianta um psicólogo para depois do trauma instalado. Como é que você previne a instalação do trauma? Prepara ele para a atividade. E eu só conheço um local que prepara as pessoas para essa atividade, chama-se Batalhão de Operações Especiais. Em 2 cursos, de Operações Especiais e Ações Táticas. Diminui esse trauma em razão do preparo físico, técnico e psicológico para suportar aquilo. Mas o efetivo da Polícia Militar tem um treinamento que tem no Cefap, por melhor que possa ser, está muito aquém ainda de um ideal. Precisaria de mais tempo para você promover esse preparo psicológico. Então, por mais que a gente possa falar, por melhor que seja o policial, a sobrecarga de trabalho vai afetar a sua atividade. Você imagina um cirurgião, né, que está operando a todo momento e não tem tempo para descansar. Em algum momento ele vai errar, não tenha dúvida disso. E isso não é uma hipótese, isso acontece. Toda sobrecarga de trabalho leva a uma decisão equivocada ou uma ação que se pretendia um bem e acaba produzindo mal. Mas falando sobre comunidades, por exemplo, o problema nosso é que as comunidades são dominadas por criminosos que controlam o território, que controlam as pessoas desse território. Você tem 2 possibilidades. Ou eles se entregam, eu estou aqui entregando, eu não quero ser mais bandido, tá? Hipótese nula. Ou você vai ter que ir lá buscá-lo. E nessa busca de um criminoso que está vendendo droga, de um criminoso que está guardando ali carga roubada ou carros roubados, ou mantém alguém sequestrado lá dentro, ou que está oprimindo a população, cobrando taxas dessa população, e hoje as pessoas não sabem disso. Hoje, em algumas comunidades, quanto maior a comunidade, mais rentável ela se torna, não por questão da venda de droga, não pelo nível de proteção para a atividade criminosa que exerce ali dentro, como sede, como canal de distribuição ali dentro, mas a exploração econômica da população desses territórios dominados ou por narcotráfico ou por milícia, que na verdade o narcotráfico passou a adotar o procedimento de milícia para arrecadação por essa exploração de atividade econômica, ela é muito maior do que o tráfico de drogas. Então, dominar território hoje é um grande negócio. Esse foi o grande mal da milícia, que mostrou para os traficantes que existe uma outra forma de ganhar dinheiro. Então, como os traficantes não têm mais aquela consciência social dita por muitos supostos especialistas, militantes de direitos humanos, alguns partidos políticos que tentam, de formas assim absurdas, defender o crime como se fosse ali uma vítima da sociedade, eles estão explorando essas pessoas dentro da comunidade, quer seja do comércio, quer seja dos transportes alternativos que funcionam lá dentro, quer seja para instalação de internet, quer seja por taxa cobrada ao morador, já que ele não paga a conta de luz, porque é uma conta social, mas se ele não está pagando luz, o traficante ou o miliciano acha por bem cobrar dele, já que está usando luz, e ninguém aqui vem aqui dentro fiscalizar, a companhia elétrica não vem aqui dentro fiscalizar para isso, então você tem que me pagar esse recurso, uma parte dele aí. Então, há uma exploração econômica da população, aí você tem, ou deixa isso acontecer, ou você vai incomodá-los. Então, a polícia, necessariamente, ela tem que manter operações sistemáticas para tentar intervir na dominação desse território ou para impedir ou para estender a possibilidade de um controle consolidado. A DPF 635, decidida lá inicialmente pelo ministro Fachin, posteriormente pelo colegiado do STF,
criou essa condição, dessa consolidação. E o que se tem hoje, a polícia tentando recuperar minimamente essa intervenção, a capacidade de entrar. E nesse enfrentamento, quem lá se encontra na comunidade, além do bandido? A população de bem. E que nesse confronto, usando armas de guerra, né, lembrando que drogas e armas são responsabilidade da Polícia Federal em agir. Né, é dela. O tráfico internacional de drogas e armas é controlado da Polícia Federal. Mas a polícia vai. E nesse enfrentamento com armas de guerra, lamentavelmente, não só a população, mas todo o bairro no entorno, porque um tiro de fuzil pode chegar a 4,5 km, tiro de 7,62, dependendo de um determinado ângulo. A 1,5 km ele é letal. Você imagina, nós estamos aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. Estamos uma comunidade aqui. Nós estamos a 2 quilômetros, por exemplo, aqui, de uma comunidade aqui, Santa Amaro. Um disparo lá pode atingir alguém aqui no centro da cidade, porque nós estamos exatamente nessa distância de 2 quilômetros, numa linha reta. Eu moro perto do Morro Azul. Então a senhora é passível de tomar um tiro de fuzil, de um confronto ou entre traficantes e mas traficantes. tem duas ruas além para chegar. Senhora, basta ter uma linha reta até a senhora, quando a senhora estiver andando na rua. É isso, essa é a realidade do Rio de Janeiro. Lamentável. E o que a gente se vê? A gente não vê nenhuma tentativa por parte do governo brasileiro, do Congresso Nacional, toda tentativa no sentido de criminalizar, por exemplo, aumentar a pena de uso do fuzil, ela é obstada lá por um determinado partido político que acha que pode e que o fuzil é simplesmente, como houve uma decisão do STJ, muito interessante em relação a isso, fuzil faz parte da atividade criminosa, então não é algo para ser agravado, pelo amor de Deus, que negócio é esse, cara? Eu não sei que mundo vive, né, esses nossos juristas hoje, os nossos juízes, os nossos embargadores, os nossos ministros, que país que esses camaradas vivem, que não consegue ver a gravidade de uma situação como essa e que poderia se intervir na própria interpretação da lei. Não estou falando nem na modificação, é como eles estão interpretando a lei, sempre no sentido de beneficiar o criminoso. Então, entrega a sociedade aos criminosos e cada um por si, cada um que tem um tacape, tem uma arma e defenda-se da melhor forma possível. Mas essa guerra de facções de Comando Vermelho, Terceiro Comando, isso é tudo por causa de território? Sem dúvida nenhuma, é recurso financeiro, é mercado. A melhor forma de entender a disputa de facções é uma disputa de mercado. Você imagina, por exemplo, recurso financeiro que é obtido pela exploração econômica numa comunidade igual da Rocinha, né? Complexo do Alemão, qualquer outra grande comunidade de Janeiro, Maré, se bem que ali atuam 3 facções lá dentro, Comando Vermelho, o TCP e milícia. Você imagina quanto se arrecada. Então a disputa é por mercado. Da mesma forma que quem vende arroz, produz e vende arroz, as empresas que comercializam arroz, eles querem conquistar o mercado. Vendo em São Paulo, mas o Rio de Janeiro é um mercado interessante, mas aqui tem outra qualidade de arroz, ele vem para cá disputar o mercado. Mostrar que o arroz dele é melhor do que outro arroz. Ele não pega e não expulsa o outro. Ele vem disputar mercado aqui. É isso que eles fazem, mas essa disputa é uma disputa realmente beligerante, usando arma de guerra. Porque a ideia de controlar são as atividades criminosas. Há uma tentativa das facções se transformar como um PCC, que é uma coisa só. Né? O PCC é muito interessante, ele virou uma grande franquia, um grande franqueador. Todos os PCCs, seja aqui no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, aqui do Brasil ou na América Latina, são franquias de um órgão que criou um modelo de atividade criminosa e controle dessa atividade. Entendeu? Então, o que querem essas facções aqui do Rio de Janeiro, como acontece na Bahia, como acontece no Nordeste também, eles querem controlar a atividade criminosa. Eles sejam o dono de tudo, né? Eles querem ser o STF da atividade criminosa. Eles mandam e só faz o que eles querem. Então é mais ou menos isso, para a gente entender o que está acontecendo. O problema é que as ferramentas utilizadas pelo Estado brasileiro não conseguem dar conta dessa demanda, por conta dessa visão de mundo, de serem o criminoso uma vítima da sociedade. As pessoas esquecem, na realidade, da vítima desses criminosos. O cidadão que é assaltado, que perde uma vida por causa de um celular, que a família vai ficar desamparada. Todo mundo esquece dessa vítima real e quer transformar um criminoso em vítima, pelo amor de Deus. Isso é um absurdo. Aí eu cheguei à conclusão que a estupidez não é uma coisa assim de falta de conhecimento. É patológico nesse negócio. Você adquire isso.
né? Essa estupidez ela é adquirida por conta dessa visão de mundo que criaram e que empurraram pela goela abaixo por conta da população brasileira, através de movimentos culturais, através de ideologias, partidos políticos, através de novelas, através de comunicação, através de pseudo-sábios, que eu chamo de sofistas, que ficam propagando essas coisas. E a televisão adora essas pessoas, e que, na verdade, dessensibilizou a sociedade brasileira em relação aos seus principais valores. E você acha isso como normal. E nós estamos vivendo exatamente essa anormalidade transformada em normalidade por conta dessa visão de mundo. Isso é lamentável. Então, muitos milicianos, ou alguns, eram ex-PM. Você acha que eles foram para a milícia? Isso se deu como? É por falta da valorização? Bom, primeiro deixar bem claro que hoje desconheço alguma milícia seja liderado por um policial militar, policial civil, bombeiro ou agente penitenciário. Desconheço isso. Em tal lugar, aqui na região metropolitana, desconheço isso. Porque todos esses ou foram presos ou foram mortos, todos eles. Quem são os milicianos hoje? São aqueles funcionários do tráfico que, quando a milícia assumiu, passaram a ser funcionário de milícia, né, e que depois sucederam aqueles que eram das instituições de segurança pública ou defesa civil ou da área penitenciária. Fato. Tá? Que foi um trabalho muito bem feito pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, que durou algo em torno de 15 anos, identificando, prendendo e excluindo. Então foi um trabalho silencioso, não foi um trabalho que foi trazido para a mídia, prendemos isso ou aquilo, estamos acabando internamente com isso. E um trabalho de inteligência feito dentro da Polícia Militar, porque era galinha de casa, muito mais fácil de pegar, né? Evitando que isso acontecesse. Então, muitos foram excluídos, muitos pediram demissão das polícias, continuaram milicianos, mas acabaram ou presos ou mortos. Fato. O que se tem hoje é uma atividade chamada milícia, que não traficava, mas algumas já estão traficando, ou algumas milícias já estão se associando, ou com o Comando Vermelho, ou com o Terceiro Comando, para unir forças, e aí acabou aquela milícia como a gente conhecia. Por isso que muita gente trata com narcomilícia. Mas vamos voltar lá atrás. Por que policiais militares lá atrás, isso aconteceu na década de 1990, e início dessa década, até quando começou esse processo de depuração interna, que ninguém fala isso, mas volto a repetir, foi um grande trabalho feito pelas instituições policiais de uma depuração interna, e um trabalho silencioso. Isso que também merece a nossa admiração pelas instituições policiais. Mas lá atrás, por que acontecia? Por falta de valorização? Não. Porque a polícia militar, polícia civil, bombeiros, eles estão integrados por pessoas. Pessoas que foram criadas a partir de uma matriz de valores. Uns com os valores mais rígidos e outros com os valores mais flexíveis. Esse que tem valores flexíveis, eles veem na sua atividade uma forma de obtenção de recursos financeiros que não seja o pagamento dado pelo Estado, se corrompendo, extorquindo, seja um motorista de táxi, um motorista que avançou um sinal, que está ali parado num estacionamento, mal estacionado ou no local proibido, seja um traficante, seja de um bicheiro, não importa, porque pessoas têm os seus valores flexíveis. Mas esse é um problema da Polícia Militar? Não, isso é um problema da sociedade. É muito comum nos cursos que eu ministro, em cursos de pós-graduação, em algumas instituições de ensino superior, uma pergunta, quando sabem da minha origem, como acabar com o crime? Eu falei, muito simples, acabe com a sociedade que não haverá mais crime. Aí eu uso um modelo mental, existe crime numa ilha deserta? Não, por quê? Porque não tem gente. Chega um náufrago, não dá 2 dias, já está cometendo um crime ambiental. Se chegarem 2, formação de quadrilha. Se chegarem 3, talvez 2 vão se voltar contra um, enfim. Então isso faz parte da natureza humana as pessoas delinquirem. E é óbvio que a gente tem uma tendência natural em falar da corrupção policial e que tem que ser combatida. As instituições policiais combatem. As pessoas não sabem, a Polícia Militar do Rio de Janeiro é a polícia que mais exclui integrantes por conta de desvio de conduta. Mas por que aqui se corrompe mais? Não, primeiro que o efetivo está um dos 3 maiores do país. Então,
E outro que existe uma cultura do carioca, do se dar bem, que é óbvio que o policial que entra, o cidadão que entra para a Polícia Militar, homem ou mulher, ele vem com seus valores da sociedade. Então, a polícia vai dar um direcionamento. Mas ela pode seguir ou não de acordo com a sua visão de mundo, como eu citei anteriormente aqui, que mostra qual o caminho que nós vamos escolher. E lembrando que isso não é próprio só das instituições policiais. Vamos lembrar que o atual presidente da República foi condenado em 3 instâncias por corrupção, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, e que foi descondenado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e que hoje é o presidente da República. Então, veja bem, acompanhe meu raciocínio agora como antropólogo que sou, né? A maior autoridade pública do Brasil, ele é um criminoso, cometeu crimes que prescreveram. Não é que o crime ele foi inocentado, ele não. O processo foi anulado, mas o crime ocorreu, porque 3 instâncias definiram isso. O maior modelo da administração pública, que é a figura do presidente da República, ele é ocupada por um criminoso que roubou dinheiro público, desviou dinheiro público, que formou quadrilha para isso. Então, uma certa feita numa entrevista de uma plataforma aí dessa, de 2 rapazes que atuam mais como integrante de diretório acadêmico do que jornalistas, né? Me perguntaram como acabar com a corrupção policial. Eu falei, é muito difícil. Por que é difícil? Porque hoje os comandantes de batalhão, todos foram meus alunos na academia, e conversando com eles, falam, como é que eu vou falar de honestidade para um policial num discurso quando o presidente da República foi desonesto? Então, olha a referência. Então, dizer o seguinte, olha, ele está lá por questões de injunções políticas, jurídicas, enfim. Mas aqui você tem que manter esse padrão. É igual um pai falar para o filho para ele ser correto, ser um cidadão de bem, quando ele não é um cidadão de bem. Como é que funciona isso? Quando o seu avô não foi. Então, é muito difícil se falar honestidade num país como o Brasil hoje, sem dúvida nenhuma. Então, é um valor, é uma virtude que está se perdendo por conta da própria realidade que nós estamos experimentando hoje. Então, você acha que então o governo não acaba com o crime porque ele é o próprio crime? Não, na verdade é a sociedade. Para acabar com o crime tem que acabar com a sociedade. E a sociedade é que escolhe o governo. Olha só, os últimos governadores do estado do Rio de Janeiro, tirando o atual, todos foram presos. Nós temos um com mais de 400 anos de cadeia e que foi colocado em liberdade. Olha o modelo que nós temos no Brasil. 400 anos de cadeia, que confessou que roubou demais, que perdeu a mão, que estava preso. Uma notinha num jornal de uma colunista que falava sobre servidores públicos, normalmente, não vou citar o nome dela aqui, botou Antônio Jânio Cabral ameaça delatar integrante do STF. Um mês depois, o ministro do STF coloca ele em liberdade, não em liberdade, mas em prisão domiciliar, tirando ele da cadeia, e 3 meses depois tira a tornozeleira dele. Então, hoje, o camarada faz live, né, falando sobre filme e dando entrevista, se alguém quiser entrevistar, por conta disso. Então, veja bem, não é a questão toda. A sociedade, ela pensa nisso. Quais são os valores? Honestidade é um valor para nós hoje? É um valor para você que está nos assistindo agora, ser honesto? Fazer o bem? Não fazer o mal? Quais são os valores que guiam o seu pensamento? Porque cultura é um complexo de disposição mental que orienta uma forma peculiar de pensar, sentir e agir. Então, dentro dessa estrutura, se você tem honestidade como padrão, você vai ser honesto. E se não for? E se for e deixou de ser um valor para você? Se for algo flexível, então você vai passar a adequar a sua realidade ao que você pensa, à sua visão de mundo. E eu estou falando em antropologia, não estou falando de polícia, não estou falando de nada, estou falando de sociedade. Estudar o homem e a sua estrutura cultural a partir dessa matriz de valores. E ele ainda foi enredo de escola de samba, tá? Mas isso é Brasil, né? O Brasil tem um problema sério, né? Eu já falei isso em entrevista, Rodrigo Pimentel, um grande amigo, foi meu aluno, querido pra caramba, falou isso também. Até o Tropa de Elite só existia filme de bandido no Brasil. Pichote, né? Assalto, lá atrás, assalto ao trem pagador foi um dos primeiros, assalto ao Banco Central, Pichote, tudo filme de bandido, né, cara? Né? Lúcio Flávio, Passeio da Agonia, o primeiro filme policial que surgiu foi Tropa de Elite, excetuando-se um filme lá atrás, que eu assisti, e que lamentavelmente no ano passado acabou desencarnando, que é o Vigilante Carlos, que era vigilante rodoviário, que foi lá atrás, da década de 1950, que foi publicado. Eu conheci o Carlos pessoalmente quando eu fiz curso na Polícia Militar de São Paulo. Eu fui lá
prestar minha continência, apertar a mão dele, porque ele era a figura do policial que todo mundo queria ser, e de uma instituição que era considerada muito corrupta, que era patrulhamento rodoviário, em todo lugar no Brasil era assim. E eles levantaram a moral por conta disso. Isso lá na década de 1950. Foi o primeiro filme policial que teve. Mas depois disso, a cultura brasileira foi tomada por essa visão de mundo que quer menosprezar valores como honestidade, integridade, probidade, que relativiza isso, né? Estamos na época da relativização. E isso é muito ruim para uma sociedade como a nossa, que, na minha visão, nós estamos tendendo para o caos. Já estamos experimentando o caos. Mas a tendência natural é o caos se nós perdermos esses valores. E algumas pessoas acham que o BOPE é agressivo. Você acha que se ele não fosse agressivo, ele não teria esse respeito? Eu queria saber o que é o contrário. Primeiro, o que é ser agressivo, o que é o contrário disso? Ele tinha que chegar e distribuir flores? Não sei. As pessoas, quando falam isso, é muito comum, o BOPE é agressivo. Eu falei, nosso primeiro princípio, né, um dos nossos 11, nosso primeiro é agressividade controlada. Você tem que ser agressivo, só precisa controlar. Não uma agressividade descontrolada, sair, absolutamente. Mas o ímpeto do ser humano, o que faz o ser humano agir, sobreviver, diante do extremo perigo, isso é muito importante. Porque quando todo mundo, diante de um perigo, foge do perigo, você precisa de seres humanos capazes de ir ao encontro do perigo, para enfrentá-lo. É isso que o BOPE faz. E para isso você tem que ter um ânimo para isso. A esse ânimo de vontade de agir, eles chamam de agressividade. No BOPE nós falamos que o primeiro valor do BOPE é a agressividade controlada. Então, é a minha questão, é o meu ponto de vista. E qual o conselho que você daria para quem quer ingressar no BOPE? Bom, primeiro, saber o que o BOPE faz, né? Então, eu me lembro muito bem que depois do filme Tropa de Elite, o primeiro curso de operações especiais que aconteceu, teve assim um recorde de inscrição. E na época o comandante do BOPE, Alberto Piero Neto, até um grande amigo, fomos capitães juntos no BOPE, meu conterrâneo lá de Nova Friburgo, foi comandante-geral da Polícia Militar, um dos melhores comandantes que a Polícia Militar já teve. Ele colocou uma faixa lá, aqui não é Hollywood. Entendeu? Então as pessoas têm que entender onde estão entrando, têm que entender o nível de risco no qual se atua aquela unidade especial. Tem que querer estar lá, porque o querer é a vontade direcionada, não é um desejo de estar lá, é ter vontade de estar lá. A vontade é processar esse meu desejo, sabendo que eu preciso passar num processo seletivo rigoroso, de um programa de treinamento que dos selecionados, a média é 40% de aprovados, então mostra que o curso ele é muito exigente nesse aspecto, e depois disso, querer trabalhar na unidade, e trabalhando na unidade, estar pronto para trabalhar em equipe, sabendo que ele é uma peça que complementa uma estrutura maior do que ele, então ele não trabalha sozinho, trabalha sempre em equipe, e vai enfrentar o de maior risco na segurança pública, com certeza, do mundo, Batalhão de Operações Especiais. E pode ter mulher no BOPE? Nunca foi impeditivo. Infelizmente, nenhuma mulher até hoje se inscreveu para o curso de Operações Especiais, embora nunca foi proibido mulher se inscrever. Nós achávamos que, há uns 20 anos atrás, que haveria já algumas mulheres que iriam fazer esse movimento. Fizeram em outros estados, mas no Rio de Janeiro, não sei o que aconteceu, não é fato ainda comprovado. Mas não é impeditivo, não é proibido que a mulher se inscreva e participe de um curso de Operações Especiais. Eu gostaria muito de ver, porque fisicamente eu já conheci várias na Polícia Militar que teriam condição de suportar a questão física, também psicológica, tá? Algumas sim, mas, como eu disse, tem que querer estar lá, tem que saber o que vai enfrentar. Então não é por conta de um filme Tropa de Elite, não é por conta de ser legal botar um preto, botar um camuflado, botar uma tatuagem no corpo, não. Isso tudo é acessório, o principal é você estar pronto para enfrentar o pior que tem na segurança pública, com certeza, do mundo. Missão dada é missão cumprida? Sim, as pessoas têm um equívoco em relação ao conceito de missão, né? E isso é muito importante as pessoas entenderem. A primeira palestra que eu fui dar em São Paulo, para um banco até na época, né? O diretor veio falar comigo, empolgado depois da palestra, achou fenomenal. Ele vamos lá usar uma palavra muito interessante, ele profetizou, cara, que você está trazendo um mindset para a sociedade empresarial brasileira. Esse novo conceito de missão dada, missão cumprida. Eu falei, interessante, mas o que era antes? Aí ele me trouxe. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu falei, opa, tem duas coisas diferentes. Ele o quê? Primeiro, que manda quem pode, que obedece quem tem juízo, é uma visão da estrutura burocrática, uma visão de Max Weber, né?
do princípio da autoridade racional legal, onde você tem uma estrutura organizada em funções e subordinação entre essas funções. E a descrição exata do que tem que ser feito. E quando foi trazido para o Brasil na década de 1950 esse modelo, adotou-se no Brasil, o brasileiro vai querer dar uma sacaneada. Isso aqui é o seguinte, é simples, manda quem pode, mas tem juízo. Porque se você não cumprir o que foi mandado, você vai ter que arcar com as consequências de ser chamado a atenção, de ser advertido, de ser demitido. Então tinha esse conceito ligado à missão dada, missão cumprida, como algo que você tem que ser feito porque alguém está mandando fazer. Não. Missão é algo muito mais profundo do que algo que tem que ser feito. É algo de valor que precisa ser feito e está dando a você a oportunidade de fazê-lo. Então você oferta a missão como um desafio, mas você aceita se você quiser. Por quê? Porque você sente aquilo, você vê o nível de importância daquilo. Você quer fazer porque você acredita naquilo. Vou dar um exemplo aqui. Você tem filhos? Tem. Tá. Do que você é capaz de fazer pelos seus filhos? Tanta coisa. Tanta coisa quanto? Morrer por eles. Pronto. Proteger seus filhos, você é capaz de protegê-los? Ok. Dar uma vida melhor aos seus filhos, você é capaz de se esforçar muito mais do que você esforçaria se não estivesse? Claro. Tá. Qual o sentimento que você tem pelos seus filhos para você fazer tanto por eles? Amor. É um sentimento. Você é portadora de um sentimento que direciona a sua vontade, o seu querer. A isso chamamos missão. Então eu vou trazer aqui uma fala, na verdade um escrito de um grande pensador do século I que fala sobre isso, fala sobre esse sentimento. Que ao mandar uma mensagem para os discípulos, naquela época dele, especificamente um local, né, Corintos, quando Paulo de Tarso escreve a primeira carta aos Coríntios, lá no 13 ele diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, que tivesse toda a riqueza, que eu tivesse toda a sabedoria, sem amor eu nada seria. Então ele é movido por um sentimento. Missão é aquilo que te move, é aquilo que você dá importância, é aquilo que você valoriza. Ser um pai, ser uma mãe, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa correta. Isso é missão. Se você não entender esse valor, você não entender o sentimento que você nutre sobre aquilo, porque você valoriza aquilo, você dá importância, você torna aquele valor num princípio do seu comportamento, você pensa, sente e age direcionado por isso, você não vai entender o que é missão. Então talvez você haja por medo da consequência. Você não comete um crime por medo de ser preso, que no Brasil não representa muita coisa. Você não faz o mal porque você sabe que o mal é ruim, e você faz o bem porque o bem é bom. Isso estamos falando de ética, nem de moral, estamos falando de ética. Tá? Então você tem aí o conceito de missão e você vai entender que missão dada é missão cumprida para quem escolhe, para quem tem vontade, para quem quer fazer. E você nunca pensou em entrar para a política? Não me vejo de forma alguma em política, não me vejo. Vereador, governador? Não me vejo. Hoje, o que eu faço, minha vida, eu, minha esposa e minha filha, nós fundamos há 5 anos o Centro Cultural Pedro Storani, que funciona lá em Magalhães Bastos, divisa ali com Vila Militar. Nós atendemos hoje, no 5º ano, 233 crianças em educação de música e dança. Leva o nome do meu filho que desencarnou há 8 anos atrás. E antes do desencarne dele, uma cirurgia cardíaca que ele fez, que foi o motivo do problema dele. E depois da partida dele, veio a mensagem que nós tínhamos que fazer um trabalho nesse sentido. E desde quando nós começamos lá, vários políticos tentaram lá chegar até nós, mas não tem dinheiro público, porque eu não quero me ver envolvido com dinheiro público, não quero ter nenhum recurso vindo de lei, Rouanet, seja o que for. Então, os recursos do meu trabalho, da minha esposa, da minha filha, que é médica, fazendo oncologia pediátrica aqui no Instituto Nacional do Câncer, na 2ª residência dela, mas também de algumas empresas parceiras que eu conheci ao longo desse tempo todo, que me ajudam lá, mas a gente precisa continuar trabalhando. Essa é a minha forma de fazer política. Para crianças com vulnerabilidade econômica e social que moram na comunidade e nas comunidades no entorno. Esse é o meu papel de fazer, essa é minha missão. Então, Paulo, obrigada pela entrevista, amei. E aí a pergunta, eu cumpri a missão? Missão cumprida, pode ter certeza disso. Obrigada. Obrigado, carinho. E aí, gente, qual é a boa? Mais uma semana juntos. E antes de começar esse quadro, eu quero recitar para vocês um provérbio que diz: antes que os leões contem as suas vitórias, sempre os caçadores que vão ser os heróis das narrativas de caça. Esse provérbio
é para que a gente pense nesse próximo tour de uma forma muito mais imersa e consiga desconstruir as coisas importantes sobre a nossa história do Rio. Divulgada em livros, letras de música e enredos de escolas de samba, a expressão Pequena África passou a identificar parte significativa da zona portuária da cidade, onde a presença africana e o patrimônio cultural negro marcaram para sempre a história não apenas do Rio de Janeiro, mas de todo o nosso Brasil. Para mais informações, Sou Mais Carioca com contato 21 99 409 7054. Gente, vocês não podem perder esse passeio, né? Porque é muito mais sobre reflexão, é mais como uma imersão e uma empatia com essa história tão bonita que definiu todos nós aqui. Até semana que vem, até a próxima.